You don't technically need this car. You say that out loud to yourself. You say, I have no space. You say, I'm just looking. Then you click. Then you zoom in on photo number 87 and whisper, oh no. Then you text a friend, the one who always enables you. You say to yourself, this is the last one, knowing it is not. You don't need this car. But maybe, just maybe, this car needs you. Bring a trailer. It's never just a car. This episode is brought to you by LifeLock. When you visit the doctor, you probably hand over your insurance, your ID, and contact details. It's just one of the many places that has your personal info. And if any of them accidentally expose it, you could be at risk for identity theft. LifeLock monitors millions of data points a second. If you become a victim, they'll fix it, guaranteed, or your money back. Save up to 40% your first year at lifelock.com/podcast. Terms apply. Hoje tem, hein? Eu vou começar essa gravação num tom mais misterioso do que o comum, um tom de voz mais tenso, que passa a seriedade do tema de hoje. Mas eu sei que eu não vou tancar isso até o fim, então fica aqui a minha intenção de abordar a morte, ou a iminência dela, de um jeito respeitoso e claro obscuro. Só que esse episódio, ouvinte burro, vai além. Ele vai tratar do fenômeno que contempla visões, sensações associadas ao óbito, experiência fora do corpo e tudo isso de um jeito, no mínimo, sincero. Vai ter ciência, vai ter espiritualidade, vai ter baixaria, do jeito que a gente gosta. E para tocar esse barco, eu tenho aqui comigo convidados que têm propriedade no assunto suficiente para explodir a sua mente, te deixar pensativo. E aí, meus espíritos zombeteiros, o que é que tem para hoje? Meu nome é Véia, eu sou a Véia e hoje tem Morri e Não Voltei. Oi, eu sou o João Carvalho e hoje tem Rompimento da Telúria. Vale, meu nome. Oi, meu nome é Melanie, ou Mel, e hoje tem... Todos estamos um pouquinho mortos por dentro, não é mesmo? Porra, sim. E eu sou a Leila Germano e hoje tem experiência de quase morte. Deus me defenderai. Eu inicio aqui explicando pro meu ouvinte burro, eu sempre falo, reforço isso, e o ouvinte sabe que ele é superficial, raso, desprovido de uma educação de qualidade, sobre o que vem a ser a experiência de quase morte. De acordo com quem? Com a Wikipedia University. Então, muito que bem. A experiência de quase morte, ela é conhecida como EQM, que também eu acho que é o mesmo nome de um grande laboratório. É um conjunto de visões, né, divulgadas a partir da projeção da consciência. Tem gente que vive ou que morre e relata isso, relata que saiu do corpo, que teve a alma descolada, que passou por um túnel, que sentiu serenidade. E por mais que isso pareça um trajeto até o litoral paulista, em dia de feriado, na EQM a coisa só rola após o cidadão ter sido pronunciado clinicamente morto. Ou pelo menos tivesse lá com o pé na cova. Só que assim, gente, só lembrando, né, quem pega a estrada no litoral, principalmente no litoral paulista, no feriado, também já pode ser considerado no pé na cova, mas enfim. Mel, pra quem não sabe, a Mel tá sempre aqui, a Mel já é quase, né, fixa do programa, a Mel é neurocientista, cientista de... Mel, eu não sei tudo que você faz na ciência, você faz muita coisa. Ninguém tá? sabe direito, amiga, nem eu sei direito, eu só vou aceitando. Ela faz tudo, e aparece na Globo News. Mel, em 1982, né, teve uma pesquisa de um instituto, talvez eu fale o nome do instituto errado, o Instituto Gallup, que apontou que cerca de 8 milhões de norte-americanos passaram por experiência de quase morte. É gente demais. E que até 2005, a experiência de quase morte, ela foi documentada em 95% das culturas do mundo. É muita gente morrendo e voltando, né, batendo na trave. Por que uma coisa considerada espiritual é espiritual, primeiramente? Desse naipe é uma coisa tão mensurável e frequente, na sua opinião? Então, essa é uma boa pergunta, né? E já trazendo aqui o meu disclaimer, eu vou tentar me apegar muito na parte do que a gente sabe um pouco da neurociência sobre isso, né? Então, a gente tem visto, né, esse número grande de pessoas experienciando isso ao longo do tempo, muito porque as nossas próprias técnicas de ressuscitação estão melhores, né? Então a gente está tendo uma instrução também legal, assim, com as pessoas de tipo, dependendo de determinadas experiências, né? É importante ficar atento para buscar um apoio médico rápido e tudo mais. Isso para aquelas condições, né, onde a pessoa tem aqueles mal súbitos, né? Ela
tem aquele agravamento rápido, né? Ela pode ter uma certa experiência dependendo do desfecho que acontecer. Mas essas técnicas de ressuscitação, de recuperação, né, elas têm aí o seu propósito e conseguem, né, em uma determinada porcentagem, trazer a pessoa ali, entre aspas, de volta, né. Mas também tem todas aquelas situações de acidentes e tudo mais, que também requer essa ajuda rápida. A questão é que essa dinâmica ela tem melhorado com o tempo, né? Então, muitas pessoas acabam tendo essas experiências e podendo relatá-las depois aqui no nosso plano físico, né? Por assim dizer. É muito interessante, né? Porque a gente olha os artigos e vê, assim, o pessoal falando muito essa questão dessas técnicas de ressuscitação, acho que é o nome correto, né? Como um influente, né, tentando explicar um pouco esse aumento, né. E essas experiências, elas são super diversas, né, tem pessoas que vão relatar um padrão que vai ter uma carga, assim, de uma experiência espiritual muito grande, né, isso também vai muito de como a pessoa interpreta isso, no sentido de se isso está atrelado a uma questão de fé, de religião dela também, mas quando a gente observa o cerne, assim, existe um padrão, né, também dentro dessas experiências, essa questão da elevação, da experiência fora do corpo, de uma observação como se fosse uma terceira pessoa ali envolvido. Isso que tu falou, né, de elevação também, assim, da consciência, da pessoa fazer toda uma reflexão sobre coisas que ela viveu, e a gente vai conversar aqui um pouquinho que isso tem a ver muito com neurociência, né, com como o processamento da região da memória está envolvido nesse momento, como a percepção sensorial da pessoa e as regiões relacionadas a isso estão envolvidas nessa situação extrema que o encéfalo que é o cérebro, enfim, está vivendo, né, de privação de oxigênio, de privação de fluxo sanguíneo, né, então a gente vai ver que muita coisa acontece, né, e está atrelado a isso, né, independente se a gente está trazendo uma perspectiva de fé ou não, tem muita coisa orgânica acontecendo na nossa cabeça que dá pra gente olhar junto, né, com essas várias interpretações também. Mulher, tu sabe que tu acabou com a experiência de terror desse programa, porque ela disse até o nome da parte da cabeça. Mas a gente é burro e a gente vai escolher o quê? Crer no mistério. É justo, é uma opção, né, amiga? É uma opção, claro, a gente precisa disso, a gente precisa de algo para se iludir. O ouvinte, ele deve estar se perguntando, o que diabo a lenda da esquerda, João Carvalho, está fazendo neste episódio? João, você poderia nos explicar o que você está fazendo neste episódio? Então, vamos lá. Primeiro, eu sou tão burro quanto o ouvinte. Então, quando a Leila me convidou a primeira vez, ela falou experiência de quase morte, eu não pensei em experiências de quase morte, ou quem. Eu não pensei na historicidade disso, eu não pensei na neurociência disso. Eu pensei, quantas vezes eu já fui burro bastante e quase morri, e eu tenho ótimas experiências de quase morte. Você é burra, Carla, desculpa. É isso. O primeiro motivo que eu estou aqui, porque eu entendi errado o conceito do episódio. Tá? Então, o que você traz pra mesa? Burrice. É isso que eu trago pra mim. Excelente. Que é o que gera mortes na maioria dos casos. Que é o que né? gera, normalmente, as experiências de quase morte, né? E ainda mais quando são muitas pessoas burras, jovens e juntas. Aí a gente tem mais ainda experiências de quase morte. Então, esta foi o primeiro momento. O segundo momento foi porque eu virei pra Leila e falei assim, Leila, eu tô com saudade de você, quer gravar, Leila? Deixa eu gravar. Aprovado. Ah, sim! E a Leila ficou com dó e falou assim, tá, João, a gente deixa você andar com a gente no recreio. Seu rabo que eu fiquei com dó. Eu sou fã do João, todo mundo sabe. Né? E a terceira coisa que eu talvez possa trazer, e aí infelizmente tem a parte do conhecimento. Eu queria ser só burro e trazer casos maravilhosos de quando eu era um adolescente idiota. Inclusive, eu vou depois me permitir, eu vou contar um muito bom que envolve um puteiro, um matador abandonado, a polícia de Nova Lima e várias garrafas. É quase uma foto do meninozinho do MBL lá, que eu não posso citar o nome, porque senão eles me processam. Sim. Quem sou eu perto da véia para trazer meus causos, mas ainda assim tentarei. E existe uma outra coisa também, que é a perspectiva histórica, né? Que eu trago aqui também. E que, como a Mel já falou muito bem, é algo que perpassa, né? Inclusive, e a ideia de se buscar ativamente esse tipo de experiência, né? Ela perpassou boa parte dos ciclos iniciáticos, tanto da antiguidade quanto da Idade Média, né? Era muito comum a busca pelo apanatatismos. O que o jovem fala hoje, além do apanatatismos, né? Que diabo é isso? Apanatatismos é um termo para quando você, após, né, uma introdução iniciática a algum culto, você consegue ascender
entre aspas, aos céus e voltar, ou descender aos infernos e voltar. O que significa dizer? Quando você tem uma experiência de rompimento telúrico, quando você sai do plano sensível, mesmo que somente com a sua mente, com a sua psique, ou o que é que seja, e volta. O que seria isso senão, né, uma experiência de quase morte, uma experiência de se desligar do plano físico e tramitar no plano astral. Se a gente for olhar a história das religiões comparadas, a gente vai ver que os mitos iniciáticos muitas vezes pressupõem, né, que os seus iniciados tenham esse tipo de experiência apanatatismótica, né, ou seja, que busque romper o cordão, o grilhão que o liga ao seu corpo, para que a sua mente, o seu espírito consiga viajar em outros lugares. E muitas vezes isso é feito, né, consumindo rios de veneno e ficando muito louco. Uma festinha inusitada, diferente. A humanidade, ela não aceita que vai acabar, né? As religiões todas querem renovar a temporada. Não, é doído, exatamente. Mas a gente tem que entender que é difícil a gente aceitar isso quando a gente observa o ciclo da natureza e ele é um ciclo de repetição. Nós temos, hoje em dia, mais dificuldade de ver isso porque a nossa concepção temporal foi mudada ao longo do tempo. A concepção temporal desses povos era circular, né? Então o ano ele se repetia, as estações se repetiam, né? E a temporalidade também se repetia, porque a sua vida e a vida dos seus pais eram muito próximas, né? Então você tinha aqueles antepassados mais distantes num futuro, num passado que ali você não sabe se é real ou se é mítico, e o restante das gerações vai se repetindo e repetindo e repetindo. Então essa temporalidade circular da antiguidade, ligada muito aos ritmos do campo, né? Quando muito uma temporalidade em espiral, né? Que ela se designa por se repetir a cada ano, mas esperar algum grande momento, né? Ela também faz com que seja mais difícil de ver essa ruptura, né? E aí você vai ter dois momentos. Vai ter um momento que você olha para cima e que você olha para baixo. Ou você olha para cima, vê a chuva cair e pensa que a vida vem da chuva e seus deuses vão vir de cima. Ou você olha para baixo e vê a plantinha nascer e pensa que a vida vem de baixo. E você vai ter os deuses quitônicos, né? De qualquer forma que você escolher, você vai ter que ter algum tipo de ritual que te aproxime com esses deuses, né? E para você se aproximar de algo que não é a Terra, ou seja, para você ir para baixo da Terra ou para você ir para os céus, você não pode ir com o seu corpo, porque o seu corpo não te permite nem voar, nem entrar para dentro da Terra. Então você tem que ir com a sua mente. E para ir com a sua mente, você tem que abraçar, né, a droga. Então aí é neste momento que muitas experiências de quase morte são encontradas. Chocada. Isso que é burro, hein, ouvinte? Corre aí, ouvinte, pra chegar nesse nível. Bom, partindo do princípio que eu sou uma host imbecil, né? Com um público imbecilizado, a gente vai se permitir aqui usar a imbecil lei da atração. Como seria pra vocês a experiência de quase morte dos sonhos? Já que o João acabou, eu vou pegar aqui, né, um gancho, que ele falou, tem o Deus do céu, que vem da chuva, a vida, o Deus do chão, da terra, a vida também tem Satanás, que mora logo no pré-sal. E eu queria entender qual seria a experiência de quase morte dos sonhos, como vocês gostariam de passar por isso, que visões vocês gostariam de ter, né, para se comunicar aqui com seres terrenos. Então, eu quero mandar um beijo pro pessoal do Mundo Freak Confidencial, mandar um beijo pro Jaca, mandar um beijo pro Andrei e assumir que eu morro de vontade de ser abduzido. Sabe, assim, não pra ter o meu bumbum penetrado pelas sondas alienígenas, né, isso é algo que a gente consegue resolver na Terra, mas sim para conversar com outras civilizações. Então, assim, minha experiência de quase morte perfeita seria basicamente a ideia dos profetas que são arrebatados pela carroça de fogo e vão para a cidade de prata, sabe? Então assim, eu adoraria ficar louco o bastante para acreditar que eu fui arrebatado por alguma outra civilização, que eu pudesse ir trocar uma ideia muito louca com os caras. Então eu queria ter uma experiência de quase morte, tipo, visitando outras civilizações, sabe? Tipo assim, um episódio de Star Trek só meu. Sabe, sei lá, vou fazer uma cirurgia, o menino tá no primeiro período e fala, é pra cortar isso aqui mesmo, né? O quê? O pescoço. Os caras, não. E aí você tem a sua experiência de quase morte. E aí, nesse momento ali... Bem imbecil mesmo. Sabe, assim, eu queria ter um episódio de Star Trek só pra mim, sabe? Assim, você é teleportado, aparece dentro da navinha, um tanto de bicho esquisito.
Aí eles balançam o botãozinho do comunicador universal, e aí você fala assim, oi. E eles falam, senta aí, vou te contar o que tá rolando de verdade. Quem manda em tudo é o chupacu de Goianinha. Eu amo, que é, a gente sabe, a gente tá num grupo, eu e o João, o Véia também. Eu sou excluída do rolê, então, entendi. Não entra, a gente é contra a ciência. Não, tô brincando. O pior é que a Mel podia fazer parte desse grupo. Podia, viu? Pessoal do Hoje Tem, vamos fazer então uma hashtag no Twitter, inclua a Mel de novo nesse grupo. Ela nunca foi incluída, mas vamos de novo, não importa, porque isso aí não dá. Como o nome do grupo é politicamente incorreto, eu não vou citá-lo, mas é basicamente toda a galera que Bolsonaro gostaria de fornecer uma EQM. Ou não, né? Ou não ter retorno. Exatamente. Então, como ela é cientista, tem tudo a ver. Vou te pôr nesse grupo, sim. Mas, Mel, você tem uma experiência de quase morte dos sonhos, assim, como você gostaria de bater e voltar? Eu tenho, Leila, e eu sonho com ela com uma certa recorrência, assim. Que eu... Não que eu gostaria de passar por uma experiência de quase morte, mas às vezes eu fico pensando, assim, como seria maravilhoso receber revelações, assim, aquelas coisas que tu sempre quis saber, tá ligado? Tipo, tá... Agora tu tá realmente, assim, no limite da tua vida, sabe? Tu tá literalmente, tipo, a um passinho do paraíso ou não. Então agora senta aqui que nós vamos conversar. Sabe aquelas perguntas que tu sempre fez na tua vida? Aquelas coisas super enigmáticas e que talvez a gente só fosse descobrir daqui a 1 zilhão de anos ou não. É isso, eu queria que alguém sentasse comigo, esse ser iluminado, né? E daí, roubando um pouquinho da ideia, da experiência do João, esse ser poderia claramente ser o Spock, pra mim, que é quem eu imagino, sentando comigo e me dizendo todos os rolês que eu sempre quis saber. Assim, eu queria ter uma experiência reveladora, assim, pra respirar e dizer, tá bom, então bora. Já tô satisfeita, esse era o rolê. Eu super te entendo. É o nerd de humanas e o nerd de exatas com o mesmo sonho, porém eu pra humanas e você pra exatas, sabe? Perfeito, entendeu? É sobre isso. Então, assim, é tipo... Sabe quando chega aquela pessoa pra ti, senta e diz, eu vou te explicar o que é Dark. Vou te explicar essa série, tu vai entender tudo. E tu entende, sabe? Pra mim, uma das coisas mais reveladoras é quando eu entendi esse seriado, e eu penso que quando eu entender a vida vai ser uma sensação muito parecida, e só vai acontecer numa EQM, provavelmente, sabe? Então, tudo bem. No lugar de São Pedro vai ter o menino do Acre te esperando com toda a verdade na porta. Seria maravilhoso, seria só maravilhoso. Ela dá o aspecto técnico que nós temos que dar. Daria pra aproveitar e perguntar o último episódio de Caverna do Dragão, que também... Nossa senhora, isso é muito... Nossa, Deus, quem quer que sejas, providencia. Olha, eu prefiro acreditar que eles estão todos mortos e que aquilo ali, eles só estão sofrendo num umbral maluco. Eu me recuso a acreditar nisso, sinceramente. A minha infância Essa dos anos teoria é 80 é baseada em desenhos traumáticos. Se Caverna do Dragão não for mais um dos desenhos traumáticos, então nada fez sentido. Não, e eles todos são a própria experiência de quase morte. O Caverna do Dragão, o parque, São Portal, tudo isso remete a um EQM. É o simpósio da experiência de quase morte, isso é um coletivo. Véia, eu quero saber que, assim, a gente teve aqui 2 projeções de Pé na Cova dos Sonhos que eu achei cult. Eu queria saber se você se iguala a mim ou não, se você também é cult nerd. O meu sonho é o básico do povo brasileiro, que é o sonho de ter o seu arquivo confidencial. Que ninguém... Só poucos chegam lá. Então você queria ser recebida pelo Faustão. Pelo Faustão, com um telão. Essa é a sua vida! Um PowerPoint com... Eu sou tão corporativa, com feedback. Porque eu tenho a esperança que eu vou para um outro plano e eu vou ter outra chance, sei lá. Então, ele vai dar... O Faustão vai me dar feedbacks. O Faustão vai falar, olha, aqui você fez isso, aqui você fez assim, assado, isso aqui pega mal. Então, seria tipo isso. Um mas... Good Place, The Good Place. The Good Place, mas com arquivo confidencial, com todos que passaram pela minha vida. Falar assim, cara, Leila, você lembra daquele dia? E tal. E, véia, gente, véia dos causos. Quem mais tem, eu acho, propriedade pra falar do umbral é você. Nunca foi, mas eu achei assim, eu tinha uma ideia aqui, quando você fez a pergunta, eu tinha uma ideia, mas vocês deram ideias tão boas que eu fui juntando e foi melhorando o meu desejo de experiência. Mas seria algo parecido com o do João, com o da Mel. Pode pôr o Faustão aí pra fazer um arquivo confidencial também, mas seria legal uma rodinha, porque é um desejo, acho que muita gente deseja, de reencontrar ancestrais que já se foram e eles estarem ali fazendo
fazendo essa explanação pra gente. Seria, acho que o meu desejo inicial era esse, reencontrar pessoas que a gente tem saudade. Mas... Posso ser nerd de humanas? Diga. Você descreveu o Valdergalga dos nórdicos. Já é isso. Mas tem Faustão? Não tem o Faustão. Tem algum rapisodo que vai substituir o Faustão, mas eles têm essa ideia de que quando eles morrem, eles se reencontram com os seus parentes que eles tiveram em vida, cada qual no seu melhor momento, e cada um vai ver aquelas outras pessoas da forma como ele estava acostumado. Então, sei lá, seu avô vai te ver como uma criança, mas seu avô vai se ver como ele tinha quando ele tinha 40 anos e estava no auge, sei lá, e aí todo mundo vai se encontrar e vai trocar ideia. Um ou outro que destoa. Que coisa sonho. linda. E aí vai ser basicamente um banquetaço. É a única hora que sueco dá comida pra outra pessoa. Por isso que eles não dão comida em vida, gente. Eles estão esperando pra poder te servir um banquete quando você estiver morto. É a ética protestante. E o espírito do capitalismo, né? Economiza da comida. Mas assim, é exatamente essa a ideia. Inclusive, assim, é muito comum que depois, os vivos, depois que a pessoa morre, passa um tempo e você faça um grande banquete celebrando a vida daquela pessoa. E chame todo mundo que era amigo daquela pessoa e tal, e faça uma coisa não chorando aquela pessoa, como seria um enterro, mas depois uma celebração. Como se fosse uma festa de aniversário de morto. É sensacional. Imagina um botecão, open bar, ninguém paga nada, só com as pessoas que você gosta. E é isso, você fica num salão gigante, tomando todas, comendo e trocando ideia com seus brothers. É um final feliz desenhado, né? Em algumas culturas a morte é um final feliz desenhado, assim. Ai, mas vai não ter foi isso. Isso que aconteceu em Caverna do Dragão, mas... É, tem um parque, mas eu ficava revoltada, que eles não entravam, não brincavam, não faziam nada, tinha o parque amor. era o objetivo ali que eles não alcançavam. Ah, é nunca, verdade, era é verdade. Eu quase tive meu parque de Caverna de Dragão na minha vida. Obviamente vocês já devem ter ido em Brasília, né? No parque de Brasília, o parque municipal, tem uma montanha-russa. A montanha-russa do parque de Brasília, isso é um aviso para todas as pessoas que tiverem mais de 1,95 m. Não vá ou abaixe sua cabecinha. Tá? Eu fui com a minha esposa na montanha-russa do parque de Brasília e de repente eu vi um ferro gigantesco vindo muito rápido na direção da minha cabeça. E foi o tempo de eu abaixar, assim, e o bagulho passou muito rente do meu cabelo comigo abaixado, sabe? E eu tava travado dentro daquele negócio de proteção, então eu abaixei todo torto, destruí meu ombro no negócio. E na hora que eu vim vendo, eu falei assim, caralho, Caverna do Dragão, eu vou morrer igual a Caverna do Dragão. Foi a única coisa que eu consegui pensar na minha vida. Que foi a Uni que te salvou. A Uni, ela é, para nós, na fantasia, ela é um inimigo, mas a Uni pode ser o quê? O médico com desfibrilador, é o que te traz de volta. Talvez o parque não seja voltar à vida normal. No Caverna do Dragão, o parque seja a vida eterna, a morte. Ou a vida encerrada, no caso. A Uni é a terapeuta ocupacional, mexendo o braço dos meninos na cama. Mel, como estamos aqui nos espasmos, a gente tá falando de espasmos, isso nem tá no roteiro. Mas tem a galera, né, que... Eu tô rindo com respeito. Quando tem alguém que tá partindo dessa pra melhor, um parente sempre fala assim, quando a pessoa tá em coma, né, ela fala assim, ele mexeu o dedo e não sei o quê, ou ele escuta tudo. Quando tá no coma, a galera escuta tudo mesmo, se é real, se é parente querendo se agarrar no que tem de esperança. Então, gente, essa é uma pergunta meio difícil, porque a gente não tem muito dado, assim, né, mostrando... como esse processamento realmente não só está, mas como isso está se conectando com o resto do corpo, né? Esses espasmos, eles acabam sendo não normais, mas eles acabam sendo frequentes, né? Vistos de uma forma frequente, até pela própria alteração da forma como o músculo está funcionando, recebendo aqueles sinais do sistema nervoso, né? Só que quando a gente tem aquela situação de coma, onde a atividade da parte do córtex, né, que é a parte mais externa, assim, do nosso sistema nervoso central ali do cérebro, onde tem as regiões de processamento das sensações, da fala, enfim, essas regiões que são super presentes e ativas quando a gente está ouvindo, pensando, falando, sabe? Então, quando a gente tem um coma onde a atividade dessas regiões está muito, muito, muito baixa, né, é um pouco provável que a pessoa possa estar, de fato, processando aquilo ali. No entanto, a gente sabe que, dependendo, né, de como esses sinais se dão, de como esse processamento pode se dar, e integrando até com regiões subcorticais, assim, que estão fora desse córtex, assim, não tem como a gente descartar totalmente, né? Então a gente fica naquele passo da ciência, né? Que é nunca ir para os extremos. É pouco provável, dependendo do quanto o córtex está acometido, né? Mas
A gente ainda não sabe exatamente, né, até que ponto, né, nenhum daqueles sinais não está sendo de alguma forma processado, né? Daqui a pouco a pessoa não está realmente escutando o que estão falando com ela, mas algum sinal ali do ambiente pode estar sendo percebido, né? Então é aquela coisa de ter cautela, porque os dados são poucos e a forma de investigar isso também é um pouco desafiadora, né? Ouvinte! A Mel tá dizendo de forma científica e educada que o enfermo te fez de otário. Um acamado mentiu pra você. Não. Foi o que eu entendi. Calma lá, e que também pode fazer parte da experiência a pessoa se relacionar com aquele ambiente que pode ter algum elemento do que ela também se lembra, né? De quando, antes dela, né, começar a gravar e ter esse cenário, né? Então, você pode ter feito parte também da experiência dela, de alguma memória, alguma coisa que naquele momento parecia ser do agora. E aí, quando ela volta, ela fala, não, a gente conversou, não sei o quê. E aí, tu junta a tua experiência de estar passando por aquele estresse e emocional gigante, de estar vendo a pessoa ali, e a experiência da pessoa na perspectiva dela. Então, tem umas conversas aí, mas a questão é que pode ser um pouco também das experiências particulares que depois acabam, né, quando as pessoas podem se comunicar, a pessoa volta, tem só uma experiência, não a morte propriamente dita, daqui a pouco tem alguns paralelos, né? E também tem isso, né? Essas memórias, elas vão se modificando com o tempo. Isso é uma coisa super comum, né? As nossas memórias não são fixas, elas são dinâmicas. Cada vez que tu conta, alguns outros elementos dessa recaptação, dessa reativação da memória, por assim dizer, podem se somar ou se modificar. O ser humano, ele aumenta e inventa com o passar do storytelling. Ou diminui. As coisas mudam. A memória nunca foi sobre o que tu viveu, e sim como tu viveu aquilo. Como a sensação permanece, então tu tem uma tendência de adicionar elementos ao longo do tempo, dependendo de como aquilo te impactou e segue te impactando. Véia dos Causos, gente. Véia dos Causos recebe, não tem este nome à toa, recebe muitos causos de negócio de assombração, capiroto, fantasma, herança, não sei. Véia, tu recebe muita história de experiência de quase morte? Tu te lembra de alguma boa? Então, eu tenho algumas que eu recebi. Inclusive, quando você me convidou para participar, eu pedi para alguns seguidores, para os apoiadores, no grupo dos apoiadores, se eles tinham, se eles conheciam de alguém e tal, e recebi. Primeiro eu vou falar dessa, uma que eu recebi de uma apoiadora. Ela contou que estava viajando de carro, estava ela, 2 irmãs, os pais, aqui na Fernão Dias, né, Belo Horizonte, São Paulo. Isso já faz muito tempo, hoje a estrada é duplicada, mas naquela época era mão dupla, e num determinado momento o pai dela foi ultrapassar, acabaram se chocando ali com um caminhão, meio de lado o carro. Ela e uma das irmãs ficou bem, aparentemente bem, acordou ainda na pista e tal, e a mãe, o pai e a irmã mais nova foram socorridos, foram levados de caminhão, inclusive elas foram junto no caminhão, porque naquela época não tinha SAMU, não tinha nada disso. O pai gritava de dor, a mãe e a irmã desacordadas, né? Quando chegaram no hospital, a mãe estava sem sinais vitais e a irmã mais nova também. E a mãe ficou em coma, conseguiram, eu não sei agora explicar como é que foi o procedimento, mas a mãe ficou em coma, ficou na UTI, a irmã mais nova infelizmente faleceu mesmo, e o pai se recuperou rápido até. E depois de uns dias a mãe acordou do coma e ela relata até hoje, impressiona o relato, essa apoiadora diz que se impressiona muito até hoje com o relato, porque a mãe se viu, não sabe exatamente em que momento desses foram 3 dias, se eu não me engano, que ela esteve em coma, ela se viu numa sala toda branca, deitada, ao lado do pai, do marido, né, e da filha mais nova, dessa filha que faleceu. Estavam os 3 sendo como se estivessem numa UTI, como se tivessem cuidado. Só que em nenhum momento isso aconteceu. Em nenhum momento a filha que chegou já tinha falecido, ela faleceu no local do acidente praticamente. E então em nenhum momento aconteceu essa situação deles estarem os 3 na mesma sala. Então a mãe já sentiu, acordou sabendo que alguma coisa mais grave tinha acontecido com eles 3, né? E as outras 2 filhas realmente estavam bem. E essa foi a experiência de quase morte que ela mandou pra gente, que eu achei bem interessante. Acho que tem a ver com isso, porque a Mel falou que às vezes a gente junta experiências que já teve com aquela pessoa e tal, mas nesse caso foi uma coisa que não tinha como ela saber quem eram os mais graves do acidente, e ela soube através dessa experiência, digamos assim.
The #1 selling product of its kind with over 20 years of research and innovation. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome, and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. This podcast is supported by Progressive, a leader in RV insurance. RVs are for sharing adventures with family, friends, and even your pets. So if you bring your cats and dogs along for the ride, you'll want Progressive RV Insurance. They protect your cats and dogs like family by offering up to $1,000 in optional coverage for vet bills in case of an RV accident, making it a great companion for the responsible pet owner who loves to travel. See Progressive's other benefits and more when you quote RV Insurance at Progressive.com today. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Pet injury is an additional coverage and subject to policy terms. Carai. Gata. Gente, assim, eu não acredito em nada. Eu sempre falo isso quando tem cientista perto, para eles me valorizarem. Eu não acredito em nada disso. Mas não vou falar de quase morte aqui não, gente, mas tá nesse mesmo terreno, tá? Que é a minha única experiência sobrenatural que eu tenho. Pode ser coincidência, já contei isso, eu acho que no GugaCast, que eu fui muito apaixonada por um cara. Eu tive um noivo, né, um alemão. Não deu certo, mas terminamos os dois se amando muito e teve que separar. E foi muito traumático. Passei 2 anos sofrendo, amando, pensando, chorando todo dia. 2 anos todo dia. E aí eu já tava namorando com outro cara, mas ainda tava sofrendo pelo anterior. E assim, gente, a gente se bloqueou, a gente não sabia mais nada um do outro, tá? Eu e o menino alemão. Eu lembro que eu sonhei esses avisos da mente aí. Não é experiência de quase morte, mas é uma experiência de... Vocês vão entender. Vocês vão entender. Eu sonhei, estava eu já 2 anos depois... com o meu namoradinho novo, que o alemão, que eu tava numa torre, e o alemão tava casando, eu tava vendo lá de cima e ele tava casando lá embaixo. E o casamento, ele tava com a menina de cabelo preto, e a menina tava grávida, tipo, bem barrigudinha, assim. E eu batia na torre, tinha um vidro, era tipo blindado e ninguém me ouvia. Eu chorava, eu acordei arrasada, que o meu grande amor estava casando e a menina estava grávida. E eu não podia ser vista, nem notada, nem nada. E aí, no dia seguinte, o alemãozinho, ele manda um e-mail dizendo que... Eu perguntei se ele estava bem e ele me disse que estava bem e estava casando com a namorada que estava grávida. Ai, Leila... Louco, né? A mente humana. Enfim, não é quase morte? É, porque eu morri por dentro. Eu morri, eu fiquei mal. Eu fiquei muito mal. Enfim, ele casou e são 2 crianças feias. E é isso que eu queria falar. Uma dos casos que a gente mais recebe é justamente pessoas que vêm avisar que morreram. Seja em sonho. Seja em sonho, seja aparentemente uma materialização ali do espírito, o que for. Ou conta uma. Mas... Não, teve uma até que eu publiquei há pouco tempo. Tem até uma parte meio engraçada, porque bem na roça, assim, o avô da pessoa que conta vai visitar um amigo que tá doente na cidade e conversam tal, e se despede, o amigo que tá doente fala, se eu for eu te aviso. Aí o avô falou, tá bom, né? E aí um dia ele foi no banheiro, que na época o banheiro era fora da casa, aquelas casinhas, cabaninhas fora da casa pra ir no banheiro, e uma luz branca tomou o ambiente, assim, e o amigo que tava doente, e o avô escutou a voz do amigo que tava doente, falando, Zé, só pra avisar que eu já tô indo. E a luz desapareceu, o avô voltou correndo assustado pra casa, e realmente tinha sido a hora que o amigo dele lá na cidade tinha morrido. E assim, a gente recebe uma infinidade de histórias assim, é muito comum, muito comum. E agora fala, Miriam, Melanie, cadê tua voz? E agora fala, Miriam, cadê tua voz? Eu tô refletindo sobre tudo isso, porque, assim, né, em relação à parte da neurociência, tem muita coisa que a gente simplesmente não sabe, né? A gente sabe que dependendo do vínculo, as pessoas elas constroem, né, em cima desse vínculo
uma percepção muito acurada, assim, sobre a outra, né, a ponto de poder fazer esse tipo de dedução, de previsão, mas ao mesmo tempo é aquela sensação de tipo, eu te conheço tão bem que eu sei o que tu vai fazer daqui a pouco, ou que provavelmente tu faria em alguma situação. Então, existe isso, né, que às vezes é construir em cima de vínculos muito fortes. Mas a questão é que tem uns negócios que chocam, né? Esse teu negócio, por exemplo, de tu sonhar isso, e daí o cara no outro dia avisar que, tipo, aconteceu um rolê muito assim, é estranho. Isso que a Véia dos Causos tá trazendo é estranho. Então, tipo, é aquilo, a gente pode tentar procurar algum paralelo, alguma base, mas a gente não tem conhecimento algum concreto sobre isso, né? E acho que a ciência, né, tem que ter essa humildade também de se colocar numa situação assim e entender até onde ela vai, até onde ela pode ir, ela pode seguir descobrindo isso e a gente pode daqui a pouco encontrar uma explicação muito razoável, porém genial, para todas essas coisas que vocês estão trazendo, mas nesse momento, né, a discussão fica aberta e outras perspectivas também podem aparecer, né? Então, da visão assim que eu vejo da neuro, né, essa questão dos vínculos às vezes pauta predições muito acertadas de coisas que acontecem e que podem acontecer dependendo do cenário, dependendo de cenários que a gente às vezes teme, né, que é a pessoa, por exemplo, encontrar uma outra, mas ao mesmo tempo, né, tipo, não tem como exatamente tu ter um indicativo disso antes para acertar agora, né, algo para tu se basear. Então, eu tô sendo prolixa e andando em círculos, mas a questão é, há coisas que a gente sabe, há muito que a gente não sabe, dentro desse mundo que a gente não sabe, né, a gente também não pode ser e dizer, essas explicações não servem, né. Elas não têm respaldo científico, mas enquanto a gente estiver investigando, a gente tem que ouvir essas coisas, assim, até para formular novas hipóteses, né, ver o quanto a ciência pode ajudar também a entender esses fenômenos. Na literatura científica, eu acho que a obra que mais se aproxima do que a gente está falando aqui, Véia e eu, é a série Sense8. Que é isso. Estão todos conectados pela mente. Cadê o cientista para investigar a série Sense8? Na real, né, se tem um negócio que é interessante assim da gente pensar, e aqui eu tô falando uma coisa que é obviamente não científica. Inclusive eu vou falar de ficção científica, né? A ficção científica que é gerada em um tempo, ela é normalmente a raia possível de imaginação da ciência daquele tempo. Né? Então, por exemplo, assim, quando a gente pega a ficção científica que foi gerada no século XIX, você tem 20 mil léguas submarinas, ideia de ir na Lua, ideia de rodar o mundo muito rápido. Ou seja, aquilo que era um horizonte tecnológico vislumbrável para a sociedade que criou aquela ficção científica. Né? Então não é que as pessoas viram e mexem e falam assim, porra, isso era ficção científica no Flash Gordon em 1930 e agora isso é realidade. A gente via no Jetson as pessoas conversando em telas e agora a gente conversa nas telas do celular. Não é que o cara do Jetsons viajou no tempo, não é que o cara do Flash Gordon era um gênio fora da casinha. É que aquilo, dentro daquela produção técnica material de uma dada sociedade, era o vislumbre possível daquela dada sociedade, né? Você não vai ter ficção científica de 1500 falando de celular, mas você vai ter ficção científica de hoje imaginando celulares não materiais, não físicos. Por exemplo, a tela que simplesmente se materializa a partir de um chip que você tem implantado e qualquer coisa. Por quê? Porque isso é o que a gente consegue vislumbrar agora, né? Essas experiências que a Véia estava descrevendo, que são super comuns, eu inclusive, que sou ateuzaço e não acredito em porra nenhuma, eu já passei por algumas experiências muito análogas a isso que ela está falando. A ficção científica, às vezes, traz algumas coisas. Aí eu quero trazer do meu amor pela ficção científica algumas explicações que eu já ouvi para esse tipo de coisa em ficção científica. Ou seja, algo que foi vislumbrado como uma possível cientifização de um fenômeno que é social e é recorrente, né? Que é toda a questão do tempo, né? O tempo é uma onda, o tempo é uma partícula, o tempo é uma dimensão. O que é o tempo, né? Se você pressupõe que o tempo pudesse funcionar particularmente como uma partícula, que houvesse uma emissão de uma partícula temporal, e muitas vezes quando eles vão trabalhar em viagem temporal, em conseguir atravessar o universo de um lado para o outro, esse tipo de coisa, eles vão trabalhando com essas redes, né, onde você dobra, entre aspas, o tempo de alguma forma, ou trabalha com o tempo de uma perspectiva diferente daquilo que a gente imagina pela linearidade do tempo, né? Aí os caras falam assim, não, isso é em ficção científica, tá, gente? Não tô falando que isso é uma ciência, não.
o tempo tem uma onda, as ondas tachyon do tempo, e às vezes quando a pessoa está nesse momento, acaba que o corpo dela emite algum tipo de vibração, de campo, de energia qualquer, que essa onda temporal ela acaba saindo do circuito bonitinho, né, que a gente pensa passado, presente e futuro. E isso faria a informação, entre aspas, voltar. Ou seja, a informação da frente chegaria antes dela ter acontecido, né? Então, por exemplo, assim, o cara, na hora do momento da morte dele, teria emitido ali o corpo no seu último afã de viver, teria pensado tanto naquilo que teve alguma distorção qualquer de campo eletromagnético, qualquer coisa assim, que teria emitido essa partícula que chega até esse outro cara que estava muito disposto a recebê-la, por causa dessa ligação que os dois tinham, e ele recebe uma informação antes da informação acontecer, né? Como se ele estivesse dobrando o tempo, entendeu? Então, assim, em ficção científica, às vezes você tem algumas explicações para esses fenômenos, né, que foram tentados ser explicados no século XIX pelo espiritismo kardecista, né? Uhum. Cara, isso eu tenho a minha certeza. O Altair Lino de Souza, que é o cientista que amamos e admiramos, já me gongou. Mas, Altair, eu não quero saber. Eu escolhi acreditar. Porque conversa com isso que o João está falando. Déjà vu. Né, Mel? O que os cientistas falam? Não, negócio de déjà vu... Menino, isso é reação química, que parece que tu viveu, que tu lembra, mas é só um negócio dali da parte da memória. É tipo isso, não é? Eu acho que a gente falou em outro podcast sobre isso aqui, né, Leila? Acho que a gente conversou, né? Sim, não, déjà vu é tipo um espasmo, né? Assim, daquela região ali da memória, que parece que tu viveu aquele momento ali, mas não, é só uma vibes. Isso eu explicando neurociência, tá? O Melanie pode me destruir agora. Mas eu tenho pra mim porque eu lembro que eu sonhei. Eu tenho, não sei porquê, eu lembro de todos os meus sonhos muito bem. Eu lembro nitidamente de todos. E muitos déjà vus são sonhos que eu tive. Eu não sei explicar. Gente, pelo amor de Deus, eu sou igual ao João, tá? Eu sou ateia, cética, de tudo. Mas isso é uma coisa fato. Que situações que eu fico tendo déjà vu correspondem, não exatamente o mesmo cenário e tal, mas enfim, falas, coisas assim, eu sonhei. E eu acho isso, sei lá, eu não encaro de forma espiritual, eu encaro como, nossa, que coisa, que curioso. E conversa com isso que o João tá falando. O negócio mais bizarro que eu já tive, assim, de acontecer comigo foi um acidente de carro que eu tive à noite na estrada, que eu baixei o carro capotou milhões de vezes e tal, e eu não tive nada. E aí eu saí de dentro do carro, e quando eu saí de dentro do carro, tinha um maluco passando do outro lado com uma lanterninha na mão e tal, e eu peguei o celular pra tentar ligar pra polícia, pra avisar. Aí falou, não, o celular aqui pega muito mal, o meu tá pegando, uso o meu. Aí eu fui, peguei o celular do cara, tal, liguei pra polícia, a polícia veio, aí o cara foi embora, eu agradeci, é isso aí. A polícia chegou e falou assim, então, como que você conseguiu ligar pra gente? Eu falei, não, o meu celular aqui não pega e tal. Aí tinha um cara passando e ele me emprestou o celular dele, o celular dele tava com sinal, eu consegui ligar. Ele falou, então, é porque o número não apareceu na BINA, a gente nem ia atender. E aí você falou tal, e aí falou do lugar, e esse lugar teve muito acidente. Inclusive, na semana passada, um cara assim, capotou ali do outro lado, só que em vez de bater na pedra igual você bateu, ele caiu no barranco e morreu. E ele descreveu o cara que me emprestou o celular. E assim, eu saí de dentro do acidente, tava um maluco passando, falou, você tá bem e tal, tô tranquilo, não, tô bem e tal, não sei o que, eu tô tentando ligar, não pega, toma meu celular aqui e tal. E o cara simplesmente depois saiu caminhando, foi embora pela estrada, entendeu? Então assim, o andarilho do celular me emprestou o celular e parecia muito a descrição do cara que tinha morrido num acidente ali uma semana pra trás. Sabe quem era ele? O fantasma do comunismo, João. Exatamente. Que te ajudou. Não, porque ele tinha iPhone. Mas era o fantasma do comunista de iPhone. Mas é isso. Então, assim, é um bagulho que você fala assim, tá, tipo assim, qual é a probabilidade mais real? A probabilidade mais real é que tinha um maluco passando ali, voltando do trabalho, um camponês, uma pessoa que mora na região, qualquer coisa. Coincidência. Né? E que, sei lá, o meu era tinho, o dele era claro, o dele era oi, o dele era vivo. E aí a rede dele pegava, porque ele já tinha um celular que pegava na região. Porque não tem sentido você viver numa região onde seu celular não pega. Você vai saber qual a rede que é menos pior ali naquela região. Pode muito bem ser isso. E ele era um espião da KGB que o número não aparecia na BINA da polícia. Tem esse detalhe. Eu ia fazer a piada assim, vivo ele não era, com certeza. Não era da Vivo. Não era da Vivo. Oi, Tim, você está vivo? Claro, né? Então... Claro. Ai, que bosta, eu amo. Mas eu já recebi, desculpa, eu já não, recebi pode falar, Não, que eu recebi uma história
quase idêntica a essa do João. Quase idêntica, assim, mesma coisa. Rasga, véia, rasga, eu tô aqui pra te explorar. Não, mas é bem parecida, porque era um rapaz, ele teve um acidente. Inclusive, ele era um estrangeiro, não lembro agora se era canadense. E quem contou foi o cunhado dele, que me escreveu. E foi bem isso, foi aqui na rodovia de Tibiriçá, aqui na região do ABC. E sofreu um acidente, nada muito grave, mas ele não estava conseguindo ligar, parou um caminhão. O cara ajudou ele, ligou, passou rádio, ligou pra polícia, sei lá, a polícia apareceu, a polícia falou que não tinha recebido nenhuma ligação, descreveu e falaram que eles estavam socorrendo um motorista que tinha acabado de morrer no caminhão assim, que era o cara que foi ajudar. Nesse caso, até o caminhão se materializou ali pro acidentado. Caralho! Mas é assim, a mesma coisa, bem parecida com a história do João. Tá calada? Tá passada, Mel? Tá passada? Não, eu tô ouvindo tudo isso, tô devaneando, na real, assim, porque a gente tá passando por vários assuntos, né? A gente falou dos déjà vus, que realmente tem a questão do processamento da memória, né? Da adição dessa questão do tempo aí na memória. E aí isso já me lembrou também outras situações que as pessoas podem também experienciar nesses rolês quase morte, pré-morte, que é aquela recuperação súbita antes da pessoa ficar mal, né? A melhora da morte. É a gente conectada, Leila, a gente tá conectadíssima aqui. Caralho, e a melhora da morte, ela existe mesmo? Existe, cara. Existe. Tem relatos, né? Óbvio, tem muitos relatos dessa melhora súbita do paciente. Tem algumas possíveis explicações, como a própria descarga de adrenalina do corpo num momento, assim, de muito estresse, né? Não estresse, tipo estresse do que a gente passa no trabalho, né? Pelo amor de Deus. Mas esse estresse que eu tô falando é justamente disso, é de toda essa situação que leva a essa piora do corpo, né? A essa questão de debilitar os tecidos e o suporte de oxigênio, de sangue, de metabólitos. Então, os tecidos estão sendo levados ao extremo, né? Então, muitas vezes, essa descarga de adrenalina pode causar essa sensação de melhora súbita, né? Na pessoa, como se fosse uma última, entre aspas, tentativa, assim, né? De tentar melhorar aquele estado crítico, né? Que os tecidos estão passando. Então, tem, sim, relatos, tem algumas hipóteses, muitas delas voltadas a essa descarga, assim, de neuromoduladores no sistema nervoso e que podem também agir na circulação e causar esse tipo de experiência, né? E eu acho muito doido, assim, porque a gente vê isso também em séries, né? Quem nunca chorou com o Sloan lá em Grey's Anatomy, né? Com aquela melhora súbita dele antes dele morrer, né? Então, a gente vê isso também nos nossos conteúdos que a gente consome e é uma coisa que ainda precisa ser muito melhor investigada e entendida, né? Até para ver se alguma coisa não pode ser feita nesse momento, né? Em que o corpo provavelmente está num estado diferente, né? Tu tem aí uma liberação maciça de várias moléculas que estão modulando de diferentes formas os tecidos, então daqui a pouco a gente pode também usar isso como uma forma de tentar fazer algum tipo de intervenção, né? Uma intervenção né, nesse momento. Então é uma coisa que eu fico às vezes pirando, assim, lendo para tentar entender e aprender sobre... Mas a gente ainda está muito na fronteira, assim, desse conhecimento, né? De tentar ainda construir, entender o que pode ser feito e o que isso significa, né? Uhum. Véia? Só pegar o gancho, então, dessa... Eu tenho uma história que essa é familiar. É uma história minha mesmo. E é uma senhora da minha família, não era parente direta minha, mas ela morreu já com seus... Eu não lembro se ela chegou a passar dos 100 anos, mas ela morreu bem próxima disso. E aí teve uma época que ela estava assim, estava no hospital, estava desenganada, estava em coma, não lembro se induzido, provavelmente induzido, porque não teve nenhum tipo de incidente. E estava todo mundo já praticamente se despedindo. Um dia, do nada, ela acordou, como se nada tivesse acontecido, super bem de saúde. Recebeu alta e tudo, depois de uns dias. E ela relatou que aconteceu o seguinte, ela abriu os olhos no quarto que ela estava. E em volta da cama dela tinha um grupo de homens vestidos todos de preto que fizeram alguma coisa com ela e ela ficou bem e acordou bem. Agora, eu não lembro se ela morreu pouco tempo depois disso, se foi realmente essa melhora que a gente estava comentando agora, mas eu sei que não foi muito tempo depois. Então, tem esse relato aí familiar que ela conta que ela viu essas pessoas ali em volta dela que foram elas que, em teoria, curaram e ela voltou. Mas que ela já estava
encaminhada, praticamente. É tipo, a galera veio... Tava um pauzinho de bateria, a galera botou na tomada só. Foi isso, botou na tomada e... Aquela carga rápida ali só pra dar boa noite. Exatamente. João. Então, eu tenho um caso que é brutalmente pessoal, que é do meu avô, assim. E meu avô me criou, assim, tá? Eu tinha uma puta ligação com meu avô. Meu avô morreu de câncer em 2004. E aí, no final, ele tava muito mal já, assim. Ele teve um câncer de fígado que, assim, meu avô trabalhou na roça de 6 anos de idade até 3 meses antes dele morrer. E ele era o cara que trabalhava todo dia às 5 horas da manhã, ia pro mato e tal. E aí, ele ficou muito ruim. E ele ficou ruim de uma vez. O câncer dele foi muito agressivo, assim. Não deu tempo de fazer porra nenhuma. E aí, assim, no penúltimo dia, ele tava no hospital, o médico chegou pra gente e falou assim, ele vai morrer hoje. Não tem como mais, o corpo dele tá falindo, ele deve morrer hoje e tal. E a gente ficou no hospital, tal, do lado dele, e ele tava, assim, com o olho fechado, sem falar, sem nada, só deitado, assim, tal, né, tipo, respirando já com alguma dificuldade. E aí, no outro dia de manhã, ele acordou benzão, conversando e tal. Aí ele chamou eu e minha mãe e tal, e falou assim, eu preciso que vocês vão lá em Pompéu, que é uma cidade no interior, pra resolver não sei o que lá pra mim. E aí passou um rio de coisa que a gente tinha que fazer lá. E a gente foi, né? E aí uma das coisas que a gente tinha que fazer no final era passar na casa de um amigo dele, que era, tipo assim, um dos melhores amigos dele. Né? E aí quando a gente chegou na casa desse amigo dele, ele falou assim, eu já tava esperando você, seu avô me ligou de manhã, ele avisou que ele ia morrer ontem, que ele não morreu e que alguém falou assim, você tem que tirar os meninos de perto, que eles não vão deixar você morrer, que eles não querem que você morra, então você precisa de tirar eles de perto pra você poder morrer. Meu Deus! E ele me ligou pra avisar que ele vai morrer hoje e que é pra vocês voltarem pro hospital, que ele já deve estar morto. Passada. Aí a gente pegou o carro e voltou. Quando a gente chegou lá, ele já tava agonizando. Ele agonizou mais 4 horas e morreu. Mas assim, ele já tava assim... Já tava agonizando já, e aí morreu. E ele tirou a gente de perto pra ele morrer. Deus. E ele tava ruinzão e voltou. No último dia, ele falou isso. Ele falou que ele foi avisado. Ele falou, me avisaram que eu tenho que tirar os meninos de perto porque eles não querem que eu morra, senão eu não vou conseguir morrer. Passada. Eu achei escândalo. E aí nós fomos pra roça, e aí a gente voltou. Quando a gente voltou, ele já tava agonizando já. Morreu no mesmo dia. E voltou assim de manhã, cara, como se nada tivesse acontecido, sabe? Assim, tava deitado, mal mexia o olho, mal conseguia falar, balbuciar. Acordou assim, levantando com fome, queria comer, queria caminhar. E foi isso, teve essa descargona louca, voltou e morreu. Realmente, o corpo, ele entende que há pendências para resolver antes de partir. Tem muito caso também de gente, dizem que a pessoa espera pra morrer pra se despedir de aquele parente que não chegou a tempo, que mora longe. Falam que isso também é bem comum, tem muito relato assim também. Ouvinte, energia lá em cima! Agora pra descontrair. Olha, gente, no dia a dia, tem momentos da vida da gente, né, em que a alma deixa o corpo, digamos assim. Fica olhando. Eu lembro do Gugu, o Domingo Legal passava, assim, uns gráficos que parecia propaganda do Buscopan, que é um homem careca saindo do corpo e tal, e olhando de fora aquela situação. Eu queria trazer essa situação de sair do corpo, assim, pra uma coisa mais cômica. Eu, por exemplo, eu derreto. Eu tenho a sensação que eu derreto, eu fico de espectadora da cena quando eu tenho conversas constrangedoras, né? Eu queria lembrar aqui uma minha e pedir para vocês irem pensando as situações em que vocês saíram do corpo e ficaram olhando. Eu lembro de um chefe que eu tive, que ele... Eu não vou falar o quê, muito cuidado nessa hora. Digamos que a gente trabalhava no segmento de florestas. E aí esse chefe falou assim, Leila e equipe, pensem numa campanha para florestas, para a gente falar sobre reciclagem. E aí a gente pensava, ele não gostava de nada, porque ele é muito vaidoso. Só as coisas dele eram boas. E aí um dia ele me chama na sala dele e fala assim, Leila, eu tive uma ideia genial, né? Afinal, eu amo quem fala isso de si mesmo. Eu tive uma ideia genial para representar a reciclagem. Tranca a porta para ninguém roubar a ideia. Detalhe, era a empresa dele. Tranca a porta. Eu tranquei, fiquei assustada. E ele falou assim, ele pegou uma folha de papel sulfite, botou entre os lábios e começou a fazer assim. Sabe aquele barulhinho? E aí foi, acho que talvez esse som invocou minha alma e eu saí do meu corpo e fiquei olhando de fora, assim. Eu lembro da visão de fora que eu tive, do constrangimento, né? E aí ele falou, sabe que música eu tô cantando? Tô tocando? Aí eu, tu tá tocando uma música? Ele, tô? Olha aqui. Aí eu, sei não, porque é só uma nota, no caso é uma folha. Aí ele, one love, one life. Tu não entendeu? Eu, não. Nossa. Aí ele,
Sabe o que é isso? Reciclagem. E aí ele quis me dizer que dali ele tirou a grande campanha genial dele, que é fazer novos usos das coisas. Eu até hoje não entendo o ponto, mas eu tive que dizer que era muito legal, porque ele me pagava. Eu acabei de sentir minha alma saindo. Então... E eu nunca esqueci essa cena, que foi uma cena que eu consigo me ver, assim, obviamente, gente, eu tô brincando, minha alma não saiu do corpo, mas eu consigo me ver, assim, num 360, olhando pra cara dele. Eu queria entender que situações a alma de vocês saiu do corpo. Pode ser de constrangimento. Eu tenho uma de trabalho, de muito constrangimento. Posso? Por favor. Então, eu tive um chefe, né, que ele tinha demência senil. E, infelizmente, o serviço público ele tem uma dificuldade muito grande de aposentar os seus funcionários quando eles têm doenças, né? Às vezes o sujeito trabalha uma vida inteira e sai na expulsória, sendo que ele já podia estar curatelado há 30 anos atrás, né? Não foi o caso dele, mas assim, no final da vida dele, ele já era, né, mais velho e tal, e ele começou a dar sinais cada vez mais claros de demência senil, e depois ele acabou tendo Alzheimer, e ele faleceu com Alzheimer. A gente estava numa reunião do Sistema Brasileiro de Inteligência, né, a lei que funda a ABIN, ela funda a ABIN no seu segundo parágrafo. No primeiro ela funda o Sistema Brasileiro de Inteligência, que é a ABIN, mais o Itamaraty, mais o Ministério da Justiça, mais a Polícia Federal, mais um tanto de gente. E às vezes, quando tinha grandes eventos, esse aqui foi um dos grandes eventos que teve em Belo Horizonte, agora eu não lembro exatamente se foi Copa das Confederações ou se foi Copa do Mundo, tinha reunião de todo mundo, de todos os órgãos, para falar. Era aquela coisa assim, a mesa gigantesca só com os cara pica da galáxia e o Aspone randômico do pica da galáxia. Eu era o Aspone do pica da galáxia, né, representando o Itamaraty. E ele já estava num momento em que a demência senil dele estava mais avançada. E aí tendo uma discussão tal sobre toda a logística que ia envolver os cenários possíveis de jogos, e aí tinha que ver mobilidade urbana, e tinha que ver onde que os estrangeiros vão ficar, e quem vai fazer receptivo de autoridade, não sei o que, milhões de coisas assim. E aí no meio da reunião ele levanta e dá um murrão na mesa. Pá! Aí ele olha pra mim e fala: papai, eu não aguento mais, eu quero ir embora. Meu Deus! Bicho. E aí, tipo assim, porra, eu morrendo de dó dele, né, cara? Porque era um cara que foi um homem brilhante em algum momento, mas que a mente dissolveu, tinha uma doença degenerativa lá da mente dele e tal. Aí eu levantei, passei o braço nele e falei: tudo bem, meu filho, nós vamos agora. E aí eu levei ele pra lá e todo mundo olhando, né? Tipo assim, falava assim: caralho, os malucos do Itamaraty são doidos, mas a gente nunca chegou a quedar nesse ponto, sabe? E aí, assim, enquanto eu saía da sala empurrando ele com dificuldade de andar e locomover, ele tava muito nervoso ali e tal. E assim, eu super conseguia me ver em terceira pessoa e ver a reação de cada uma das pessoas daquela mesa, mesmo eu estando de costas. Sabe? E aí eu levei, acalmei, deixei ele em casa, entreguei pra esposa e falei assim: olha, tá foda, né? Vamos pressar aí o neuro, né? Porque as coisas estão num ponto que não acho que dá mais pra ele trabalhar. Mas esse foi o momento, assim, que foi, sabe? E assim, porque tipo, porra, como que eu paro e explico assim: gente, provavelmente tem demência senil, né? Só que o serviço público brasileiro está pouco se fudendo pros seus funcionários. João, tu sabe que eu sou tão lenta que eu não teria entendido que ele era senil. E ele te chamando de papai, eu juro que eu acho que eu passei uns 10 minutos pensando assim: vale, ele é tão jovem. Você faz isso, senhor? Eu ficaria pensando. Como que ele é pai dele, né? Eu estranho o caso de Benjamin tá comendo Button, a mãe, né? Assim. Tá comendo a mãe do senhor. Que coisa. Vale, que diferente. Tá, então tá. Alguém mais aqui saiu do corpo? Eu tenho uma história bonitinha, na verdade. Não bonitinha, teve um final feliz, pelo menos, né? Foi quando eu tava defendendo doutorado. Eu tinha entrado no modo automático, assim, eu tava muito nervosa. E aí apresentei toda a tese, toda aquela coisa, aqueles infinitos minutos, horas apresentando ali o rolê. A banca tinha já se palestrado, um troço super bom, assim, super construtivo. E aí eu comecei a me dar conta do que estava acontecendo. Que não era tipo um seminário, assim, era a apresentação da minha tese. E aí eu meio que me desliguei, assim, uma hora, eles estavam falando, parabenizando, acho que minha orientadora, o grupo ali de pesquisa. E aí a coordenadora do programa começou a ler a ata formal
com já a resposta da banca, né, dizendo que eu tinha sido aprovada e tal. Então eles começaram a ler e nessa hora eu me desliguei. E assim, pra mim era muito claro, parecia que eu tava ali na plateia assistindo aquilo ali, sabe? E quando ela falou, então a gente te confere o grau de doutor, não sei o quê, parabéns. Quando ela falou Melanie, eu só, assim, ó, meio que, sabe quando tu aterriza, assim, sabe? Eu até tava sentada, tive que me segurar na mesa, porque foi literalmente, assim, uma aterrissagem, sabe? Aí eu, oi? Aí todo mundo começou a rir, né? Dizendo, não sei o quê. Aí ela, não, tu passou, parabéns, recebeu seu grau de doutor em neurociência. Eu, pode crer, muito obrigada. E aí a minha mãe ficou numa vergonha, ela virou pra mim, o que aconteceu contigo? Tu não tava presente naquela hora? Eu, mãe, eu tava em qualquer lugar, menos ali. Quando falaram meu nome é que eu cheguei, aí já queria saber o que aconteceu, né? Tava fazendo download da alma. Nossa, eu tava só morta, assim, tá louco. Ah, já soltou o Morena, tu tá metida com droga, né? Tá metida com droga, Morena. Não, com tráfico de mulheres. Bom. Mas foi bem legal, foi uma história bem, bem bacana, assim. Eu tive outras muito ruins, mas eu achei que seria legal trazer uma história legal aqui também. Sim. Saídas e voltas do corpo. Eu já tive um negócio, que eu não sei se vocês já tiveram, mas aí vem do fato de eu ser neurodivergente, né? De eu ser doido e tomar remédio. Né? Que eu já tive remédio que me fez me alhear de mim mesmo. É como se você visse a sua vida inteira você fazendo as coisas em terceira pessoa. Amigo, eu também. Isso é um efeito dissociativo que alguns remédios podem causar. Crise dissociativa é a pior coisa do mundo. Eu tive muito isso também, numa época que eu tava muito mal, assim, também. Foi no doutorado, inclusive. E é o efeito que alguns remédios podem acabar causando. A pessoa ela tem essa sensação de que ela tá em terceira pessoa, que ela não tá acordada, que ela tá sonhando aquilo, que ela tá observando aquela realidade dela mesma, sabe? E é estranho, assim, porque é uma parada muito real, assim, pra ti, sabe? Nossa, não, eu tive, foi o pior rolê de todos. Eu já tive todos os efeitos secundários, terciários e quaternários possíveis, mas esse foi pra mim de longe o pior de todo, cara, que é a crise dissociativa. Terrível. Um bagulho muito louco, assim, parece que você tá jogando videogame com você mesmo, sabe? Assim, parece que você tá... É duas consciências? Não chega a ser. Você jogou Elden Ring? Nunca. Só Candy Crush. Tá, assim, é como se você controlasse o bonequinho à distância. Ok. Tá? Tipo The Sims. Tipo The Sims, é como se você se via... Eu me via pelo menos numa posição mais no alto da cena e eu via da minha nuca pra frente. Uhum. Então é como se eu tivesse separado e tivesse lá atrás, tivesse me vendo fazendo várias coisas. E boa parte das coisas que eu tava fazendo eu só tava vendo. Gata. Eu tenho isso... Tinha, tá? Ouvinte, General Heleno, todo mundo. Eu tinha isso... Quando, por isso que eu não fumo maconha, quando eu ousei experimentar e eu vi que não é pra mim a maconha, eu tenho duas consciências, não sei se já falei isso pra Mel em algum programa, mas eu fico com duas consciências funcionando, dois chips, real. A história que eu mais conto pra galera é a da carona, que eu fico assim, eu acho que eu fumei maconha 3 vezes e as 3 eu fico assim, tá? O menino me ofereceu carona lá do meu trabalho, e aí eu aceitei. Aí bateu, né? Que é o que fala. Bateu. No carro, eu tava já assim. Fica 2 Leilas funcionando e uma fica deslegitimando a outra. As 2 consciências ficam brigando pra mostrar quem é a de verdade, entendeu? E aí fica. Ele tá te levando na carona? Eu juro que aconteceu esse diálogo mesmo na minha cabeça. Ele tá te levando na carona, você precisa informar o endereço. Aí o outro, mas ele já deve saber, porque se ele tá levando, o caminho é esse, então ele sabe. E aí eu já entrei nessa noia. Aí o rapaz perguntou assim, qual que é a tua rua? Aí eu, vai, responde, ele perguntou qual a tua rua. Aí eu também, se eu responder com a minha rua e ele não tiver perguntado, eu do nada vou falar, Marquês de Paranaguá. Do nada, sabe assim? E aí, gente, é um inferno. Aí eu peguei e falei assim, como é que eu vou falar? Vai, responde. Ele tá esperando? Ele não tá não, porque ele não perguntou nada. Aí eu peguei e falei assim, do nada, fingindo estar bem. Eu moro na rua Marquês de Paranaguá, é aqui perto. Então, assim, consegui chegar, mas é só pra vocês saberem que eu não sei se isso é o que vocês estão falando, mas é como eu fico. Então eu não fumo por isso, porque mais prejudica do que ajuda, diferente de outras pessoas. Véia, você sai do corpo?
Várias vezes. Eu tava lembrando aqui daquelas festas. Acho que muita gente que tá ouvindo vai se identificar, porque aquelas festas que em determinado momento, lá, sei lá, 4, 5 da manhã, já não acontece mais, né? Isso, com a idade, a gente perde esse costume. Mas você tá sozinho ali num canto e fala: que caralhos eu tô fazendo nesse lugar? Quem é essa gente? A definição lá do festa estranha, gente esquisita, que bate no finalzinho da festa. E acho que nesse momento todo mundo sai um pouquinho, toda a alma sai um pouquinho do corpo, porque você fala: que caralho está acontecendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? Comigo acontecia muito. Eu lembro uma vez que tava numa festa completamente aleatória e eu tava nesse momento assim de: nossa, eu não conheço praticamente ninguém, que eu ainda tô fazendo aqui? E de repente alguém grita: vamos todo mundo ficar pelado, não sei o que, alguma coisa assim. Foi nessa hora que minha alma voltou pro corpo e o corpo que foi embora. Porque... Você falou assim: era isso que eu tava fazendo aqui. Era por isso que eu tava aqui. Mas eu acho que todo mundo já passou por uma situação parecida. Independente do uso de qualquer substância, acho que em algum momento de uma festa você se coloca nessa posição. Naquelas festas, não sei mais se rolam, mas eu me colocava muito nessa situação. Eu posso aproveitar o gancho para contar o caso que eu prometi lá no começo, do puteiro e do matador abandonado, porque eu acho que ele é muito nessa linha. Então, quando eu era jovem, né, eu quis ser músico, né, assim, eu toco baixo, né, eu sempre fui metaleiro, tá, a gente tinha umas bandas de black metal, death metal e tal. E tinha um cara muito famoso aqui na cena de Belo Horizonte, que era o Bruce Lee dos Santos. Bruce Lee era filho de um fanático pelo cinema de Bruce Lee, que só Deus sabe porque o filho chamava Bruce Lee e a filha chamava Sayonara, porque eu acho que ele achava que Sayonara era uma palavra em chinês, eu não sei, mas era o Bruce Lee e a Sayonara. A Sayonara era a moça super correta, trabalhadeira e tal, e o Bruce Lee era o doidão do metal, e o Bruce Lee tinha uma gangue de metaleiros chamado Comando War. Meu Deus. E aí, quando o Bruce... Desculpa. Não, pode rir. Que os nomes já são maravilhosos. Bruce Lee, o Bruce, quando ele te chamava pra fazer parte de um show, ele não tava te perguntando se sua banda tocaria lá. Ele estava te avisando que você tocaria lá. E aí acabou que eu, o Tonho, o Brasil e o Volker, nossa banda foi conclamada a participar de um dos Comando Fests, né, do Comando War. E aí o Bruce avisou pra gente que a gente ia tocar lá. Aí beleza, num belíssimo sábado de manhã, todos nós nos encontramos na região do Baixo Meretriz da cidade para pegar o ônibus para ir pro show. E aí o Bruce, né, chega com o Comando War e ele começa a explicar pra gente: seguinte, cabrito, nós vamos tocar num castelo medieval do século XII. Aí eu falei assim: Bruce, não tem castelos medievais do século XII em Belo Horizonte, cara. O Brasil foi descoberto super depois, cara. Ele falou: não, tem sim. Tem um castelo medieval lá em Nova Lima e nós vamos tocar no castelo medieval de Nova... Beleza, então tá, Bruce, então vamos. Aí a gente pegou o Vermelhão, que era o ônibus intermunicipal, e foi indo. No meio do caminho, o Bruce convenceu muito gentilmente o motorista a parar o ônibus perto de uma borracharia para ele poder ligar nessa época, né, gente? O orelhão, né? Aí ele foi no orelhão, começou a ligar e tal, e eu vejo ele gritando e balançando os braços, balançando a mão. Aí ele volta assim: mudança de planos. Castelo medieval não rolará. Agora tocaremos num puteiro em Nova Lima. Ele vira pro ônibus assim: toca pra tal lugar. O ônibus de linha, mas, né? O cara e sua gangue mudam a direção do ônibus de linha e toca pra tal lugar. Aí beleza, aí quando a gente chega lá, na frente do que seria o tal puteiro onde a gente tocaria, o Bruce desce e a mulher já sai com a garrafa na mão e começa a jogar garrafa contra o ônibus e tal. E aí eu falei assim: Bruce, essa não é a sua amiga pra quem você ligou? Aí ele falou assim: talvez a gente não esteja tão bem, vamos para outro lugar, conheço um lugar aqui perto. E aí nós fomos no ônibus de linha de novo pro terceiro lugar, que era um matador abandonado. Aí a gente tirou os equipamentos e tal, foi lá montar pra tocar nesse matador abandonado. Tocar pra nós mesmos, né? Assim, basicamente tocar as bandas e o Comando War. Esse era um sarau. Um sarau. Montamos o negócio e tal, e isso assim, devia ser umas 3 horas da tarde. Aí falou assim: não temos que esperar a noite soturna pra tocar o verdadeiro black metal.
E aí a gente ficou de 3 da tarde até 9 horas da noite no matador abandonado. E aí fomos tocar o verdadeiro black metal. Estávamos tocando o verdadeiro black metal quando de repente a luz caiu, né? E a gente falou assim, pô, que bizarro, né? A luz caiu do nada e tal. Aí eu olhei pela janela do matador, era aquela janela industrial, uns 2 metros e pouco, eu só puxei ali, pulei, dei uma olhada e falei assim, bicho, a rua inteira tá acesa, só caiu aqui. Aí o Bruce falou assim, não sei o que está acontecendo, comando War organizar. E aí vai os gangueiros todos juntos, foram pra porta pra ver o que estava acontecendo. Na hora que ele sai, eu começo a ouvir uma bateção de boca e tal. E aí passa um tempo, o Bruce volta. O Bruce falou assim, aparentemente esse lugar é usado pelo tráfego local para vender drogas à noite e a gente invadiu. Mas tá tudo bem, nós vamos continuar o show. Eu falei, Bruce, você combinou com os caras da gente continuar o show ou essa é uma decisão unilateral sua de a gente continuar o show? Ele falou, pode continuar o show. Beleza, vamos continuar o show, com um detalhe, né? Sem luz, né? E sem instrumento ligado, né? Então, assim, difícil. Meramente para afrontar o crime organizado. Né? E aí o Bruce começa a mandar o baterista tocar, ele começa a gritar, né? Porque não tem outro instrumento, só tem voz e só tem a bateria que dá pra tocar desligado. E aí na hora que volta a tocar, os caras gritam lá de fora, nós avisamos e a gente ouve 2 pipocos. Eles atiram contra o lugar. Na hora que eles atiraram contra o lugar, a gente falou assim, ok, né? Nós vamos morrer igual doido por causa do Bruce e do Comando War. Né, vamos tentar não morrer. Aí a gente foi pro fundo do matadouro, tinha uma janela grande lá atrás, a gente quebrou a janela e pulou pra fora dessa janela. Aí quando a gente pulou pra fora dessa janela, os caras ouviram o barulho de várias pessoas pulando e foram cercar a gente do outro lado da rua. A gente saiu correndo, né, na saída da favela, assim, voltando pro asfalto, lá em Nova Lima, né, e aí a gente viu um botecão. A gente correu pra dentro do botecão e puxou as portas pra baixo. E aí o tio, pelo amor de Deus, não me mata, não me mata, não me mata. Não, a gente tá tranquilo aqui, cara, a gente tá tranquilo aqui, nós só queremos resolver isso aqui. Aí, na época, né, celular era uma coisa muito rara, só o Pedrinho, um amigo nosso que era my boy, tinha um celular, a gente, Pedrinho, você que tem celular, cara, liga pra polícia aí que tá foda. Aí a gente ligou pra polícia e tal, o pessoal, não, tal, o que aconteceu? Não, a gente tava, né, tocando no matador abandonado, né, fazendo um show e tal, e aí apareceu a galera e falou que, né, meio que ele era ponto do crime, né, a gente tinha invadido, eles ficaram meio putos, deram uns pipocos na gente. A gente queria ver se vocês podiam, gentilmente, né, tirar a gente desse boteco que a gente tá aqui trancado, esperando, né, morrer aqui dentro. Aí eles falam assim, então, aí a gente não entra, né? Vocês têm que chegar pelo menos na avenida principal, mas é uns 200 metros daí, é tranquilo. É só vocês conseguirem correr até a avenida, a gente vai estar esperando vocês na avenida. Dá uns 15 minutinhos pra gente chegar na avenida, nós vamos estar esperando vocês, né? Idos de 1990, né? Uma polícia muito sincera, muito gentil. E aí a gente virou pro dono do bar, eu falei assim, Bruce, Comando O tá aí, né, meu filho? Vocês meteram a gente nessa, vamos tirar, né? Tem muita garrafa aqui. A gente pode, meu senhor, gentilmente, você nos cede essas garrafas? Eu preciso de garrafa pra trocar os carros. Não. Vende aí pra nós baratão. Aí a gente conseguiu negociar lá, deixar uma grana pro velho. Também que sacanagem, né, porra? A gente tá entrando, invadindo o rolê do velho. Aí a gente pegou as garrafas, né? Então cada um pegou 2 ou 3 garrafas na mão. Né? A gente falou assim, ó, abriu a porta do bar, o velho abre a porta do bar pra gente, sai correndo, joga as garrafas e corre. You're tuned into Auto Intelligence, live from Auto Trader, where data, tools, and your preferences sync to make your car shopping smooth. They're searching inventory. Oh, yeah. They find what you need. They're gonna find it. You can make a budget for your wallet to help you succeed. Pricing's precise and true. So true. It's smarter car shopping. Ooh. Just for you. Oh, it's just for you. Ooh. Find your next ride at autotrader.com. Powered by Auto Intelligence. Hi, I'm Cyndi Lauper. My scalp was covered with psoriasis, which could lead to psoriatic arthritis. But Cosentyx treats both. Cosentyx secukinumab is prescribed for adults with moderate to severe plaque psoriasis 300 milligram dose and adults with active psoriatic arthritis 150 milligram dose. Don't use if you're allergic to Cosentyx. Before starting, get checked for tuberculosis. An increased risk of infections and lowered ability to fight them may occur, like tuberculosis or other serious bacterial, fungal, or viral infections. Some were fatal. Tell your doctor if you have an infection or symptoms like fevers, sweats, chills, muscle aches, or cough, had a vaccine or plan to, or if inflammatory bowel disease symptoms develop or worsen. Serious allergic reactions and severe eczema-like skin reactions may occur. Learn more at Cosentyx.com or 1-844-COSENTYX. Cosentyx works for me. Ask your doctor about Cosentyx.
as garrafas e corre, joga as garrafas e corre, né? Porque aí pelo menos os caras vindo correndo, as garrafas atrapalham, né? Vamos torcer pra eles não atirar e vamos jogar as garrafas e sair. Aí a gente, né, esperando assim, a gente fala assim, pô, os caras vão estar na porta do boteco. Os caras não estavam, os caras estavam esperando mais pro final da rua pra ver o que ia acontecer. Abriu a porta do boteco, nós saímos pra fora. Na hora que eu saí, os caras vieram, chuva de garrafa nos caras e escorre a primeira do lado de trás. Passa a segunda correndo pra trás, a primeira chuva de garrafa. E foram 3 chuvas de garrafa até a gente conseguir chegar na avenida. Né, com alguns tiros, que aí quando os caras tiravam, todo mundo pulava no chão desesperado, né, e aí tava de fato 2 viaturinhas esperando, cruzadinha na avenida. A gente saiu correndo, pulando por cima das viaturas, caindo atrás das viaturas. Só que aí os caras não foram, porque aí a polícia fez o barulho do giroflex, aí os caras subiram de volta. E foi isso. Essa é uma linda experiência de quase morte. Cara, como é que tu tá vivo? É uma pergunta que muitos se fazem. Os meus nervos estão tudo contraídos agora. E eu consegui imaginar a cena com o João contando. Eu consegui ver uma floresta. O João é bom de storytelling, né? Eu fiquei vendo uma floresta meio do Dark. Sabe? E aí você imagina, né? Que coisa discreta, né? Eu com 17 anos, né? O cabelo na cintura, um baixo nas costas. Todo de preto, cheio de spike. Quanto tu tem de altura? Eu tenho 1,97. Olha só. E perdeu o contato com o Bruce Lee? Perdi o contato com o Bruce. Ouvinte. Bom, a gente vai encerrar o programa depois dessas... Que bom que terminou numa vibe boa. Com um sobrevivente, A gente vai terminar, e eu queria que vocês pensassem aí também, né, a lei da atração. Vocês morreram. Yay! Yay! Quem e como vocês gostariam de assombrar? Essa é boa. Eu não vou ser a primeira a responder isso aí, não. Silas Malafaia. Como? Tudo quanto é jeito. Pra apavorar, sei lá, pra deixar ele maluco. Não sei. Não pensei na forma, mas o suficiente pra ele enlouquecer. Bom, enlouquecer é bem relativo, mas não sei. Não sei como, mas causar pavor mesmo. Terror. Não sei até que ponto, mas suficiente pra me satisfazer. Muito bem. Enquanto os demais pensam, eu acho que eu gostaria de... Não sei quem exatamente, tem muita gente que eu não gosto, mas eu apareceria penadamente para membros, entes queridos, pessoas de confiança dos meus inimigos. E eu alertaria do outro plano, eu alertaria essas pessoas que a outra pessoa é maligna, é errada. Eu faria a caveira do meu inimigo para os entes queridos. Porque assim, eu gostaria de ver a pessoa minguando na solidão, sendo isolada. Quero morrer seu amigo. Assim, coisinha. Pelo menos que você morra com minha amiga. Eu tava pensando aqui, eu acho que eu faria uma rotatividade, assim, de pessoas a assombrar desse pessoal antivacina anti-ciência. Eu assombraria eles com certeza, invadindo seus sonhos ou seus momentos de lazer, para proferir palavras lúdicas e lúcidas sobre ciência e sobre aquilo que eles mais negam, assim. Então eu com certeza tiraria esse momento de lazer dessas pessoas para colocar elas contra suas próprias, entre muitas aspas, verdades, nesse caso, já que elas fazem constantemente isso comigo também. Então, eu assombraria esse pessoal antivacina, pseudocientista, negacionista, só pelo rolê. Por favor, se materialize em forma de Zé Gotinha. Que tem a configuração de um fantasma. Sim. Não, ia estar tudo na mais perfeita sintonia, assim. Pode ser para um grupo de pessoas em vez de uma pessoa só? Pode. Tá, eu queria me materializar constantemente para os CEOs da Lockheed Martin, da Northrop, da Raytheon, ou seja, das grandes empresas de armas, e eu queria projetar na frente deles imagens de tortura e guerra civil anticolonial da América Latina, da Ásia e da África. Eu queria enlouquecer essas pessoas com eles vendo o que eles causam pelo mundo inteiro. Que lindo, que singelo. Será que eles se sensibilizariam? Eu acho que depois que você vê a Tortura Hondurenha, onde você tira você eviscera a pessoa viva para que ela não boie no rio depois que você jogar, eu acho que é convincente. Muito bonito. É verdade. Que imagens, ouvintes. Sabe, aquele cara com a mão lisinha, aquela mão lisinha branca que nunca pegou um martelo para bater na parede na vida? Sim.
Faria um pouco do que aconteceu em O Albergue, só que com os poderosos do outro lado. Gostou, ouvinte? Tá bonzinho aí, tá quietinho? Eu seria tá o fantasma do comunismo. O João é o fantasma do comunismo. É isso. É assim. Finalmente tem um rosto agora, esse fantasma. Sim, o fantasma do comunismo vai te assombrar. Eu vou me despedindo. Gostaria de agradecer Melanie, Véia, João. Esse, com certeza, eu aposto que será o episódio mais frito de todos os Hoje Tens. Todos. Então, muito obrigada por isso. Vocês acabaram de criar um clássico. Querem divulgar algo? Querem além de estarem tagueados aqui na descrição do episódio, querem contar algo para a galera? Eu quero. Eu, além de todas as redes que eu já tô, e todas elas com a mesma @ assim disse o João, eu me rendi ao TikTok e tô tentando crescer lá no TikTok, porque o TikTok retroalimenta todas as redes, né? Então, sim, estou fazendo meu TikTokzinho diariamente lá, estou sofrendo para aprender. Eu sou velho, mas eu tento aprender truques novos, então quem puder ajudar o tio, segue o tio lá no TikTok. Eu amei o post que você fez, façam parte dessa farsa. Eu já tentei várias vezes outras redes, mas não tem jeito, eu só consigo usar o Twitter, então @véia dos caos, quem tiver interesse em ler histórias que as pessoas mandam, algumas que eu conto, fiquem à vontade, será um prazer, todos bem-vindos. Eu vou aproveitar então e fazer uma divulgação aí do nosso trabalho de divulgação científica ali na Rede Análise, então é @Rede Análise no Twitter e no Instagram, para tu se manter informado sobre a pandemia, sobre outros vírus que estão nos preocupando bastante por agora também, né? Porque não basta só estar lidando com um, né? São vários. E também estamos falando aí de outras coisas de divulgação científica também, então fora as minhas redes que vão estar aqui mencionadas, também queria fazer essa indicação aí do nosso trabalhinho voluntário e muito especial aí para vocês. Muito obrigada. Que é maravilhoso. E eu, ouvinte, vocês sabem, eu tô tagueada aqui, Leila Germano, obrigado se você veio através dos convidados, fica aí, já segue, dá umas 5 estrelas, mesmo sendo ruim, só para enganar o algoritmo. A gente agradece. Quem quiser apoiar também o podcast, quiser que continue este feed maravilhoso que tem variedades, entrevista, política, fofoca e agora literatura com capítulo 1, picpay.me/hojetem, tá? A gente agradece muito a sua ajuda financeira, porque ela banca muita coisa aqui dessa estrutura. Vou encerrando o programa com a nossa mensagem desmotivacional, Bom Dia do Mal, que vai acabar com a raça do seu dia. A mensagem de hoje diz o seguinte: você não está só. Há muita gente no mundo que nem você, caminhando em direção à morte. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Tchau, tchau! Bom dia!